Olá, aluno! Começando mais uma aula agora, dando continuidade aí. Então, executando, né, a nossa aplicação aqui. Então, nós já conseguimos carregar as páginas de forma dinâmica, mas ainda faltam algumas situações aqui em relação ao CSS. Então, o header não está vindo, o rodapé, então está uma tela branca, né? Então, vamos inicialmente finalizar essa parte que não foi possível na última aula. Então, para isso, nós vamos vir aqui em Template, em CSS, e vamos pegar aqui o conteúdo desse CSS aqui. Vou abrir aqui pelo Sublime. Muito bem. Então, eu vou simplesmente copiar esse conteúdo. E colar aqui no lugar desse conteúdo que já existe, que na verdade é um CSS criado pelo próprio ASP.NET quando você cria o projeto. Então, vou colar aqui no lugar, vou salvar. Então, ó, vou vir aqui em Layout e vou inserir o link aqui, ó. Vou puxar o código aqui dentro do head. Vou salvar e vou iniciar. Vamos ver se agora ele recarrega. Aí, agora sim. Carregou as cores de fundo. Está um pouco mais interessante. Bom, o próximo passo agora é fazer com que esses dados aqui sejam carregados de maneira dinâmica a partir do banco de dados. Então aqui a gente vai fazer uma série de configurações, né, que vão servir de base para todos os outros controllers. Então é importante que você veja o vídeo e vá pausando e vá implementando passo a passo aí na sua aplicação. Então, ó, eu vou parar a aplicação aqui e vamos dar início. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar uma classe que carregue já um conjunto de dados no banco de dados. Isso torna a nossa vida mais fácil aqui como desenvolvedor. Então, para estar fazendo isso, a gente vai vir aqui na camada repositório. Vou fechar o resto para ficar mais fácil, né? Isso. E eu vou criar aqui uma classe em EF, na pastinha F de repositório. Então eu vou vir aqui, botão direito, adicionar, nova. Aí já está aqui classe, né? Vou criar uma classe chamada DB Initializer. Assim. DB Initializer. E aqui a gente vai definir essa classe como pública. Vamos criar aqui um método estático. O que é um método estático? Eu posso executar ele sem precisar instanciar a classe. Vai ser do tipo void e vai chamar initialize. E vai receber aqui o contexto como parâmetro. E aqui, para ficar mais rápido, eu já tenho o código pronto. Esse é o código que você vai ter que implementar aí, ó. Deixa eu copiar aqui. Aqui. Então esse vai ser o código. Então vamos entender aqui o que está acontecendo aqui, ó.
Dentro aqui desse initialize, ele vai começar com um if. Então ele vai verificar se o banco de dados já foi criado, se ele já existe lá no SQL Server. Se ele não existir, ele cria, que é o que esse ensure created faz. Então se não tem, ele cria. Então, ó, eu faço um if. Então se não tem, ele cria o banco, cria as tabelas, e aqui eu vou já inserir alguns registros no banco de dados. Então, ó, inicialmente eu crio aqui um usuário, olha lá, context.usuários, add, e passo aqui a instância de um novo usuário. Crio aqui duas estruturas, que é da linha 21 a 31. Na sequência, crio 3 categorias, café, refrigerante e lanche, e adiciono aqui nas categorias. Em seguida, eu crio alguns alimentos. Então, crio lá café curto, café longo, cappuccino, macchiato. Em seguida, crio aqui uma bebida, refrigerante de cola. Depois, 2 lanches. Então, lanche de queijo, lanche de peito de peru. Agora eu crio as variações desses alimentos. Então tá aqui as variações. E aqui o restante do código. E aqui no final o context.savechanges. Então vai pausando aí, vai fazendo o código. Dessa maneira a gente já tem uma carga inicial do banco de dados, né? Depois a gente precisa em algum momento chamar esse método aqui. Observe que ele está dando alguns erros. Por quê? Porque eu já estou tentando passar aqui os valores dentro de construtores. Na hora de instanciar eu já tento passar os valores. Isso aqui seria para construtor. E nós não criamos nenhum construtor nas nossas classes de business. Então nós vamos fazer isso agora. Então lá em business a gente vai criar alguns métodos construtores para facilitar, né? Passar parâmetros aí durante a instanciação. Então aqui em alimentos nós vamos criar aí 3 construtores. Então a gente vai passar aqui um construtor vazio, um construtor que passa nome, descrição, categoria e valor, e um construtor que passa nome, descrição, categoria, imagem e valor. Tá? Aqui eu criei um novo atributo dentro de alimento, que é o valor do alimento. Então havia faltado esse item aí. Ah não, na verdade ele tem, ó, float valor. Por que ele está dando erro? Que na verdade eu estou falando aqui que ele pode passar valores nulos, tá? Então aqui eu preciso passar aqui valor.value. Mesma coisa aqui, valor.value. Muito bem. Então fiz 3 construtores aqui em alimentos. Agora em categorias. Outros 3 construtores. Então um vazio, um passando nome e outro nome e imagem. Ah, vai utilizar todos os construtores? Não sei. Mas eu já estou passando aqui algumas possibilidades aí já para ter disponível na classe. Agora a gente vai passar aqui os construtores em contato. Então estou passando aqui 2 construtores. Um para nome, e-mail e celular, e o outro vazio. O nome aqui está dando um erro.
Contato não contém uma definição para... Ah, tá. Aqui eu passei como name. Tem que ser nome. Então façam a correção aí. O próximo vai ser na estrutura. Ah, mas e se eu não quisesse criar construtor, quisesse passar parâmetro por parâmetro, poderia? Poderia também. Não tem problema nenhum. Então aqui 3 construtores para estrutura. Agora para usuário. Então um vazio. Por que eu sempre crio um vazio? Porque por padrão toda classe já tem um construtor vazio. Entretanto, se eu vier aqui e criar um construtor passando parâmetros, então ele substitui o vazio. Então, quando eu faço isso, eu coloco um vazio aqui para mim ter as duas opções, senão ele passa a ter apenas a opção com os valores e deixa de ter o vazio. Por isso que eu sempre crio o vazio aqui, quando eu defino construtores por parâmetros. E agora, por último aí, os construtores para variação. Então, eu criei aí 3 opções de construtor. Aqui eu criei mais um parâmetro novo aqui, ó. Um parâmetro para descrição da variação. Então eu já vou definir aí, façam aí. Public string descrição. Como a gente definiu aqui um novo atributo, a gente precisa mapear ele, tá? Então, aqui dentro de context, a gente vai vir aqui na variação e vai definir um mapeamento para descrição. Então, eu vou falar aqui a propriedade descrição ela vai ser do tipo ponto aqui, tem hora que o Visual Studio atrapalha, viu? Ponto res column type. Aqui eu vou definir como um varchar de 100. E eu não vou definir o is required. Não vou definir como obrigatória a descrição. Muito bem. Então agora nós já temos então um método aí initialize. Então já assumiu todos os erros aqui na classe dbInitializer. Muito bem. E agora o próximo passo é definir o contexto, né? Essa classe contexto lá no projeto cafeteria, que é o projeto web, e chamar esse initialize em algum lugar. Então, para fazer isso, aqui no projeto cafeteria, ele vai ter uma classe padrão aí chamada program. Então, aqui nesse program, a gente consegue fazer algumas configurações que são importantes aí para o nosso projeto. Então, antes da gente colocar qualquer código aqui dentro da nossa classe program, primeiro a gente vai ter que criar algumas referências aqui no projeto. Então, basicamente, a gente vai ter que referenciar a biblioteca Entity Framework para conseguir adicionar a classe de contexto, e também vamos referenciar a camada repositor. Então, para fazer isso, nós vamos aqui em cafeteria, em dependências, clicar com o botão direito, gerenciador de pacotes do NuGet, e a gente vai primeiramente pesquisar aqui por Entity Framework Core, esse cara aqui, a gente vai adicionar, eu vou adicionar aqui a última versão,
que é a 702. Tem que tomar cuidado, tem que ser a mesma que vocês inseriram lá em repositório, tá bom? Senão pode dar problema. Então aceitei, ele vai começar a baixar o código aqui. Beleza, está instalado. E agora mais uma referência, então adicionar referência de projeto e vou escolher aqui repositório. Beleza. Bom, feito isso, então agora sim, a gente vai lá em Program. Então aqui são feitas as principais configurações do projeto. Então aqui logo depois que eu tenho a criação, né, da variável builder, a gente vai colocar aqui então, colocar assim, referência para Entity Framework SQL Server. Esqueci de uma coisa, eu coloquei SQL Server e eu esqueci de uma coisa. Tem que adicionar mais um pacote, ó. Então, botão direito, gerenciar pacote no get, e aqui a gente vai procurar pelo Entity Framework Core.SQL Server. Tem que adicionar também esse pacote. Pronto, agora sim. Muito bem. Voltando aqui em Program, então a gente vai adicionar basicamente builder ponto services ponto add db context. A gente vai passar como parâmetro aqui a classe context. Agora a gente passa aqui como construtor em options ponto use SQL Server. E a gente vai pedir para ele buscar as configurações do SQL Server numa variável chamada... deixa eu verificar aqui como que ela vai chamar, só um instante. Ela vai chamar default connection. Opa. Aqui. Default connection. Pronto. Então isso vai adicionar aqui todo o contexto na memória aqui da aplicação web. Esse default connection, a gente tem que criar ele, tá? Então onde que ele vai ficar, essa variável? Ele vai ficar aqui num arquivo chamado appsets.json. Esse arquivo é um arquivo que a gente vai colocar essa configuração aqui, ó. Não vai ter na de vocês, vai ter só a partir do login. Então vai colocar aqui connection settings, default connection, que é o nome da variável que eu estou referenciando lá. Aqui, data source igual, aqui é o nome da instância do SQL Server de vocês. Então, por exemplo, se eu abrir aqui o meu SQL Server, ó, é o nome aqui do meu servidor, tudo bem? E aqui tem algumas outras configurações. Então eu vou ter aqui Initial Catalog, é o nome do banco de dados que ele vai criar lá no SQL Server. Trusted Connection True, e aqui eu pedi para não fazer encriptação da conexão, tá? Então basicamente eu vou até abrir aqui para vocês conseguirem copiar o código. Ó. Então é isso aqui que vocês têm que incluir aí no appsettings.json do sistema de vocês. Beleza. Feito isso, aqui em Program, eu vou colocar aqui antes do app run, eu vou colocar um código aqui para inicializar o banco de dados, né, para criar toda a estrutura, os registros, caso não exista. Então aqui eu vou colocar
esse código aqui, ó, a partir da linha 33. Então eu vou obter aqui uma variável escopo. A partir desse escopo eu obtenho um service provider. E a partir desse service provider eu crio aqui então uma variável de contexto e chamo aqui o meu DB Initializer, que é aquela classe lá do repositório. Né? Chamo lá o Initialize, passo o context. Caso dê algum problema, então a gente joga um log aí, ocorreu um erro ao tentar criar banco de dados. Só tomem cuidado aí, porque ao inserir esse código aqui, né, vocês precisam ter as referências aqui em cima. Tudo bem? Então vamos testar aqui, eu vou executar, vamos ver o que acontece. Ó, então ele executou normalmente. Vamos ver o banco de dados se foi criado. Opa, alguma coisa aconteceu, não criou. Então, ó, o que eu vou fazer aqui para entender o que ocorreu? Eu vou basicamente marcar aqui, ó, para debugar. Então aqui nessa faixa cinza, a gente clica para criar esse breakpoint, essa bolinha vermelha. E agora sim a gente vai executar e vai tentar entender o que aconteceu. Vamos ver se ele está executando o código. Bom, beleza, ele executou. Observe que ele parou aqui, ficou amarelinho. Então aqui a gente vai debugar. Para debugar, é só vocês apertarem F10. Ó. Então a gente consegue ir acompanhando a execução em tempo de execução. Então vou apertar F10. Ele passou para a linha 34, só apertar F10. Ele foi para a linha 37. Mais um F10 foi para o DB Initializer. Mais um F10. Opa, ele jogou um erro aqui, ó. Então ele deu um erro aqui. Então observe que está ocorrendo uma exceção. Ele fala que format of initialization string não está em conformidade. Né? Então ele está falando que tem algum erro aqui. Vamos tentar entender o que é esse erro. Bom, vamos lá então. Builder, ADB context, options, use. Ah, aqui está o problema. Na verdade, para ele conseguir pegar esse valor que está aqui, faltou uma coisa aqui. Eu acabei esquecendo de colocar uma linha aqui, ó. Que é essa daqui, ó. Na verdade, ó. Opa! O que eu estou fazendo? Estou no lugar completamente errado. Calma. Não é bem aqui. Program. Estou no lugar errado. Na verdade é esse programa aqui, caramba. Mas ainda assim tá errado, ó. Builder Service ADD DB Context, ele não consegue referenciar o que está aqui dentro de App Settings. Para ele fazer isso, eu tenho um passo antes, que é esse cara aqui. Então, basicamente, eu crio uma variável do tipo string e aqui por meio do builder configuration get connection string. Então eu consigo pegar o que está lá dentro e eu vou pegar a partir deste nome aqui. E aqui dentro do use SQL Server, na verdade eu vou passar essa variável. Então, ó, dei uma conferida aí no código. Então, esse bloco aqui é para gente criar o contexto na memória, né? Então pego lá a conexão do banco que está lá naquele app settings.json.
Aqui eu crio o context a partir daquela conexão que eu obtive lá, string, né? E aqui no final eu preciso também adicionar esse código aqui, ó, que ele vai chamar lá o db initializer para inicializar todas as tabelas e aqueles registros que a gente definiu. Então vamos executar aqui para ver. Agora tem que funcionar. Opa, executou. Vamos dar uma olhada no banco de dados. Vamos conectar aqui. Ixi, ainda assim não funcionou. Então vamos ver o que pode ser. O que poderia ser? Vamos verificar aqui. Cafeteria, program. Tá. Vamos debugar, vamos ver o que está acontecendo. Não tem como adivinhar, né? Então, ó, mais uma vez, vou criar o debug a partir dessa linha aqui e vamos ver o que acontece. Eu atualizei aqui. Atualizei, é isso mesmo, não foi. Opa, mas espera lá, deixa eu ver uma coisa aqui. Settings. Não, tá cafeteria mesmo. Achei que poderia estar café. Vamos executar e vamos ver o que acontece. Então ele parou nessa linha. Então por meio do F10 eu passo para cá. Tentou executar o initializer. Deu um erro aqui. Ah, tá. Esse erro aqui é porque ele está tentando fazer uma conexão por SSL. Então vamos dar uma olhada aqui na nossa string, ó. Eu tenho que desabilitar a encriptação. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos mudar aqui, ó. Depois aqui de cafeteria, a gente vai colocar uma string que é um pouquinho diferente. A gente vai colocar isso aqui, ó. Trusted Connection True e não encriptado. Aí sim, vamos ver se funciona. Então aqui a gente F10, chegou no initializer. Opa. Não passou no catch. Não quer dizer que não deu erro. Ele vai executar normal. Foi. Vamos pedir para atualizar aqui. Opa, criou cafeteria. Criou as tabelas. Vamos ver se tem registro. Ah lá, tem o registro do administrador. Vamos ver se tem categorias. Tem também os registros, então funcionou. Então, recapitulando, foi uma falha ali que eu cometi, né, na hora de definir a string de conexão do banco. Então, recapitulando, o que precisa fazer? Primeiro, adicionar as referências aqui na cafeteria, né, do Entity Framework Core, o Entity Framework Core.sql Server. Segundo, adicionar a referência do repositório. Ok. Terceiro, vir aqui em App Settings e definir a string de conexão, que é essa daqui. Ele vai ter a partir de login, tem que incluir esse bloco aqui. Aí lógico que aqui vocês têm que colocar o endereço do banco de dados de vocês, o nome do banco que vai ser criado. Interessante colocar o encrypt false para não tentar encriptar, senão teria que fazer mais configurações extras. Beleza? Por último, a gente vem aqui em Program. Aí eu coloquei logo no início do código aqui, depois da linha 4, né, depois de criar o builder, esse bloco aqui, ele recupera a string de conexão e cria um contexto e define isso na memória da aplicação, por meio dessa linha. E aqui no fim, esse bloco aqui é para chamar a inicialização do banco. Eu vou fazer um comentário aqui, ó.
Inicialização do banco de dados. Muito bem. Agora a gente está apto a usar o nosso serviço e trazer as informações, né, do banco de dados de forma dinâmica. Então esse vídeo já está bem grande, eu vou finalizar ele por aqui e na próxima aula então a gente dá andamento nisso.